Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre esse probleminha aqui que é bem famoso de LeetCode, né? Que é o tio Sam. Ele é o primeiro problema do, do site do LeetCode. Não acho que ele é o mais fácil de todos, né? Tem um monte de... Tem vários que são muito mais iniciantes. Mas acho que ele é um problema bem famoso. Todo mundo conhece. Não acho que peçam muito em entrevistas hoje em dia por ele ser um problema mais muito conhecido. Tem até o Tio Sam 2, que é uma evolução desse problema, né? Mas ele é legal pra gente entender alguns conceitos de estrutura, otimização de algoritmo. Então ele tem uma solução que é a mais óbvia de você chegar, né? Que seria O de n ao quadrado, que você vai ter que fazer dois loops para resolver basicamente um loop dentro do outro, né? Para conseguir resolver o problema. E a solução ótima, que seria a solução ideal, que é simplesmente O de n, que você resolve usando uma estrutura de hashmap, né? E não utilizando não fazendo dois loops. Então, basicamente, eu vou tentar explicar aqui a solução antes da gente fazer o código. Então vamos lá. A solução O de n ao quadrado, que é... Eu sempre acho que é melhor você tentar resolver o problema de uma forma que passe nos testes da onde você estiver rodando e depois você tente encontrar a solução ótima, né? Não fique tentando otimizar as coisas muito cedo. Então, essa aqui é uma solução que você, escrevendo o código e rodando os testes, você consegue chegar muito facilmente. Acho que, independente do nível que você tiver de programação, é bem tranquilo, né? Você já teve o mínimo de contato. Que basicamente é o seguinte, né? A gente vai ter dois ponteiros. Então, na verdade, antes explicando o problema, né? O problema do tio Sam é basicamente o seguinte: você, dado um array de inteiros, você tem que encontrar os dois números que dê uma soma de um outro número que ele vai te passar. Então, nesse exemplo aqui da, da plataforma, a gente tem uma lista aqui com 2, 7, 11, 15 e a gente quer encontrar a soma 9. Então, obviamente, 2 e 7, que são os dois primeiros aqui, vão ser o resultado. E o retorno que ele espera é a posição desses itens no array de saída, né? Então, 2 e 7 aqui, 0 e 1, que são os dois primeiros itens do array. E aí aqui na explicação do problema ele também fala que você não pode somar os elementos, né? Então, se for um número par, por exemplo, 4, você não pode fazer 2 e 2 e usar o 0 duas vezes. Você sempre tem que usar tem que usar dois itens diferentes do array, né? Não necessariamente dois números diferentes, mas você tem que usar dois itens diferentes do array. E também só tem, no caso aqui do teste, só tem uma solução necessária, só tem uma solução possível no array que ele vai te testar. Então você não precisa ficar se preocupando se tem uma outra que seria mais ótima ou qualquer coisa do tipo. Em cada array só tem uma resposta. Então vamos lá. Para fazer a primeira solução, a gente basicamente vai começar percorrendo, né, o elemento. Então aqui vamos supor que a gente quer encontrar o número 6, né, que é até um exemplo que ele deixa ali na plataforma. Para a gente encontrar o 6, a gente vai colocar um ponteiro aqui no 3 e a gente vai começar a percorrer o array, né, a partir do 3 e um outro ponteiro, um número na frente, né, um elemento na frente do inicial. Então a gente começa aqui no 2. E aí, para cada elemento do primeiro ponteiro, a gente percorre todos os outros elementos do array, né? Então, e aí você vai checando se a soma deu certo ou não. Então aqui no caso 3 e o segundo elemento 2, você vai fazer 3 mais 2, não vai dar certo, você passa para o próximo. Aí a gente está aqui no 4. 3 mais 4 igual a 7, também não vai dar certo a resposta. Quando você chega aqui, você não encontrou a resposta ainda, o primeiro ponteiro anda uma casa para frente. Esse daqui sempre vem um a mais, né? Então a gente está aqui no elemento 1, passa para frente, elemento 2, e aí você faz a soma. 2 mais 4, você resolveu o problema. 2 mais 4 igual a 6, você vai retornar 0 e 1, 1 e 2, que são as posições dos números aqui no array. Essa solução funciona perfeitamente, dá pra gente implementar
ela aqui bem fácil. Então, dá pra gente fazer por exemplo, aqui. Eu estou implementando aqui em Go, mas né, qualquer linguagem funciona da mesma forma. Então, eu posso até ignorar esse aqui. E value range nums. Mais ou menos isso. Beleza. Então, qual que é a nossa ideia? A gente está com a gente tem que fazer dois loops, para a gente colocar 2 ponteiros, um em cada posição do array. Na verdade, para a gente resolver aqui, não faz sentido usar o range, é mais fácil fazer com um for normal. Então, e 2 pontos igual a 0, e menor que o tamanho do array de números, e mais. Beleza. E aí aqui agora para j igual i mais 1, porque a gente tem que estar sempre uma casa na frente. J menor que lem de números. E aqui mais. Então aqui vai ser a mesma coisa. E aí a gente faz a conta. If, né, se nums em i mais nums em j for igual ao target, que é nosso valor aqui, a gente retorna um array int com i e j. E aqui, basicamente, a gente implementa a solução. E aí a gente precisa só colocar aqui um retorno padrão, para caso ele não encontre nada, a gente retorna nil ou array vazio ou qualquer coisa. Na teoria isso aqui é para funcionar já na primeira, não sei que eu tenha feito alguma coisa errada. Mas essa é uma solução. Então, aqui ele já aceita todos os casos de teste que tem aqui por padrão na plataforma, ele já aceitou. E se você submeter a resposta para tentar validar o algoritmo, ele vai falar aqui que foi aceito, todos os casos de teste passam, porque essa é uma solução correta. Mas a gente ainda tem aqui um tempo de execução um pouco alto, a memória nesse caso não importa tanto, mas essa não é a solução ideal para esse tipo de problema. Tem como você melhorar essa solução, porque principalmente conforme o input for aumentando, essa solução vai ficando cada vez pior, né? Por isso que é O de n ao quadrado. E até aqui na própria plataforma, ele dá umas dicas aqui, que é só você abrir aqui e ler, e ele vai te explicando qual que é a lógica que você pode seguir para tentar resolver o algoritmo da melhor forma, né? Então ele fala aqui que a opção de força bruta, que é essa que a gente fez, em que você soma todos os números até achar a resposta, funciona, mas é muito devagar e é sempre bom você começar por ela. E aqui tem a explicação da lógica correta que eu vou passar agora. Então vamos lá. Basicamente é o seguinte: para você não precisar percorrer o algoritmo, percorrer todo o array 2 vezes, sempre, a lógica é que você tem que inverter a soma, basicamente. Então, pegando esse mesmo exemplo aqui, o nosso número é o 6, deixa eu fazer de verde. Então, o nosso número é o 6. Todas as vezes que a gente estiver percorrendo o array, a gente tem que pensar o seguinte: dado que o meu número é 3, qual é o número que somado a ele dá 6? E ver se esse número existe no array. E não ficar fazendo soma de item por item. Então a gente precisa de uma forma de conseguir validar se existe um item no array de uma forma rápida. E a melhor forma da gente fazer isso é a gente percorrer o array uma vez só e salvar esses valores num mapa, ou num hash map. Então, basicamente, quando a gente começa o algoritmo, deixa eu começar aqui fazendo um mapa. Então, a gente inicializa um mapa vazio no início do algoritmo, e esse mapa vai ser valor e index. Então, a chave dele é o valor do número que está aqui, e o valor dele é o índice do elemento no array inicial. Então a gente começa percorrendo, faz um loop normal. Quando a gente chega no primeiro número, que é o número 3, a gente vai fazer a conta.
6 menos 3, que é o tanto que falta para chegar, é igual a 3. Então, 6 menos 3, aí eu vou procurar. Existe o número 3 já no meu mapa? Não existe, porque o meu mapa está vazio, beleza? Então, eu vou dizer que no índice o valor 3 está... Deixa eu desenhar aqui. Então, eu percorri, não encontrei, foi a primeira iteração. O valor 3 está no índice 0. Então, essa é a... Eita. Essa é a primeira iteração do nosso loop. Aí eu passo para a segunda iteração. Opa. Sumiu aqui o negócio. Aí. Agora a gente vai para a segunda iteração. Número 2. 6 menos 2, 4. O número 4 existe no array, mas a gente não tem ele no mapa ainda, né? Então a gente não sabe que ele existe. Não existe no meu mapa é a mesma coisa que não tem. Então a gente continua passando para a próxima e salva no mapa novamente. Então eu digo que o valor 2 está no índice 1. E aí eu vou para a próxima. Cheguei no 4. Quando eu chego no 4, eu vou fazer 6 menos 4 é igual a 2. E agora eu sei que o valor 2 está no índice 1 do meu array, certo? Então, eu vou retornar para a minha função a posição que eu estou agora, que é a segunda iteração, mais o valor que eu peguei do mapa, que é o valor 1. E aí eu retorno 2 e 1 e a resposta está certa. Então, nessa iteração, você vê que a gente evitou um monte de somas, né? Eu não somei 4 mais 3, não somei 2 mais 3, eu não fiz basicamente nenhuma soma que não fosse a de comparação aqui. E eu também só percorri o array uma vez. A gente aumenta um pouco a complexidade de memória, né? Porque a gente está criando um mapa com então, a gente está meio que duplicando os valores, né? Está criando um mapa com os valores do array, mas ainda assim a gente mantém a complexidade de tempo do algoritmo o mais baixo possível, que é quando você percorre o array só uma vez, né? Nesse caso. Para a gente fazer isso, isso daqui eu vou deixar comentado para ficar aqui de referência, mas o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente cria um mapa que são basicamente os valores que a gente já visitou. Então eu faço aqui tipo visited make map, e aí vai ser inteiro, né? E aí se você quiser também otimizar mais, você já pode limitar aqui o tamanho do mapa, colocando o tamanho dos números. Então aqui visited, eu crio um mapa de inteiro para inteiro, esse colchete aqui não existe, inteiro do tamanho número, beleza. E agora a gente vai fazer o nosso loop, e agora sim eu posso usar o range, né? Range, caramba, nums, beleza. Então agora a gente vai fazer a lógica aqui. Se deixa eu fazer isso aqui um pouco maior, né? Então eu posso pegar aqui a diferença, que é o difference, por exemplo, target menos val. Então essa é a minha diferença. E aí eu pego if x, deixa eu pegar aqui. Agora a gente vai ver se esse valor existe no mapa, né? Então se a diferença aqui no caso aqui na primeira iteração lá é, por exemplo, 3, vou ver se esse valor existe no mapa. Então exists, no Go a gente pode fazer isso aqui, né? Que é val exists, 2 pontos igual map visited em difference. Então eu vou tentar pegar aqui o valor 3. E aí aqui, se ele existir, ele vai retornar. Eu não lembro se ele retorna o valor ou existe, mas dá pra gente rodar aqui pra ver. Beleza, então eu sei que o meu valor existe. Se esse valor existe, eu vou retornar como é que é? Retorno o lugar que eu tô agora, que é o i. Deixa eu fazer aqui o array int
val e visited, certo? Return array inteiro e visited. E aí aqui no final eu continuo fazendo return new. Então, basicamente a gente está fazendo o seguinte, primeiro eu estou no primeiro item do array, eu vou pegar a diferença entre o meu número que eu quero achar, a soma, e o valor atual, e aí eu vou fazer a conta. Esse valor aqui, não preciso fazer isso. E aí eu vou fazer a conta, target menos val 6. Aí eu vou ver se ele já existe no mapa. Se existir, ele vai retornar o valor. E aí, ele retornando o valor, eu coloco aqui e em visited e funcionou. Se não, aí beleza, aqui a gente só precisa setar que visited em val é igual a i, não aqui. Porque aqui eu preciso setar o mapa para a próxima iteração para ele saber que o valor existe, certo? Então, cadê para rodar aqui? Posso rodar e ver se vai funcionar. Talvez ele não funcione de primeira, tenho feito alguma coisa errada. Aqui. Cannot use visited variable of type map int. Ah, não, aqui não é visited, é exists. Aqui. Eu não lembro se ele retorna o valor aqui primeiro. Deixa eu fazer esse teste aqui. Value. Só pra ver se ele funciona. Senão talvez seja o exists mesmo. Tava retornando o próprio mapa, né? Beleza, funcionou. Então, quando você vai pegar eu não lembrava aqui da sintaxe. Se você vai pegar o valor aqui no array, ele vai retornar o value, que é o valor em si, que é o que a gente tem que retornar, que é o valor do mapa. E o exists você pode usar para ver se o valor existe ou não. Por que a gente usa esse exists? É porque, tipo, quando você faz um array aqui, um mapa no Go, se você só pegar o valor e o valor não existir, ele vai retornar 0. Então, se você fizer uma validação por valor, tipo, valor diferente de 0, ele não vai passar. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Se eu só faço aqui, pegando o value, eu falo aqui, if value diferente de 0 e retorno, ele não passa em todos os casos. Entendeu? Porque o índice às vezes é 0, né? Não tem muito o que fazer. Então por isso que a gente tem que usar essa lógica de ver se o elemento de fato existe e não só checar se ele é null ou falseável ou qualquer coisa do tipo. E aí vai variar de linguagem para linguagem. Você pode, dependendo da sua linguagem, você vai ter uma maneira diferente de validar isso. E aí aqui basicamente a gente implementou o algoritmo. Vamos ver, só fazer a submissão 100% para ver se ele passa. Então aqui passou e a nossa complexidade de tempo abaixou muito aqui, né? A gente resolveu basicamente todos os casos. E é basicamente isso. Essa é a solução do toSum. Aqui não tem mais muito o que otimizar. Você pode tentar otimizar a variável, diminuir a quantidade de memória que você usa tirando o mapa. Tem jeitos diferentes aqui de você implementar o algoritmo, mas a lógica principal do algoritmo é essa, né? Então a gente tem um mapa, deixa eu voltar aqui então a gente tem um mapa que mantém os valores que a gente já passou ou não, e a gente sempre procura no mapa para ver se o valor que a gente está tentando achar já existe lá. E é isso.